eu acredito que essa é uma das cartas mais lindas da Bíblia, né? Eu espero que a palavra de Deus ela possa ser real. A palavra de Deus ela é rica, ela é uma fonte, ela é um tesouro, ela é algo maravilhoso. E eu digo isso pensando nesses mesmos textos que a gente já leu, já está há alguns dias que a gente lê esse texto, e eu fico feliz muito pela forma como Deus tem falado ao meu coração. Eu oro para que Deus traga a mesma verdade para o coração dos irmãos, para o coração de cada um de nós, e que de fato Deus ele seja glorificado em tudo isso, que de fato Deus seja exaltado em tudo isso. A gente corre um grande perigo. Se você for querer ser um cristão de verdade, querer realmente se levantar para expor a palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus, você está sujeito a várias críticas, você está sujeito a temores, você está sujeito a dúvidas no interior, entendeu? E tudo isso para poder parar você, seja do lado de fora, conversas do lado de fora, pensamentos e críticas do lado de dentro, o diabo para poder perturbar a gente, o mundo para tentar roubar a palavra que é colocada em nosso coração e o nosso próprio pecado que ainda combate tentando nos agarrar. Então, é um texto, é uma epístola que tem me segurado na minha própria vida cristã, que tem me levado muitas vezes a me sentir bem espiritualmente, é justamente lendo esses textos, meditando nesses textos, amém? Vamos ler Filipenses 1, verso 2. Amém? Diz assim: graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós estamos estudando agora a saudação do apóstolo Paulo, a forma como Paulo está saudando aquela igreja. Eu não sei se vocês lembram, mas saudação é uma coisa muito importante numa carta. Pessoalmente, a saudação, ela vai manifestar o que você deseja para aquela pessoa, a forma como você se expressa para aquela pessoa. Na época de Cristo, né, as pessoas se saudavam beijando no rosto umas das outras, alguns se ajoelhavam, outras abraçavam, e tudo isso mostrava o carinho que a pessoa tinha. Quando eu ia saudar alguém pessoalmente, e eu dobrava meus joelhos, eu beijava a sua mão, isso mostrava o que eu gostava daquela pessoa e o afeto que eu tinha. Sabe? E sempre os judeus, por exemplo, eles saudavam o próximo, né, falando Shalom Adonai, a paz do Senhor, o desejo que a paz de Deus esteja sobre a vida daquela pessoa. Então a saudação é uma coisa importante, porque é o desejo que você tem para aquela vida, é o que você deseja para aquela pessoa. Quando não se via pessoalmente, que é o caso de Paulo, a saudação carregava o mesmo peso de afeto, entendeu? Principalmente numa carta. Porque já que você não pode abraçar, então você vai escrever algo que a pessoa possa sentir seu abraço. Já que não tem como você beijar o rosto, então Paulo ia escrever algo que fazia com que a pessoa pudesse sentir o afeto que o apóstolo Paulo tinha. E na saudação, Paulo ele expressava para a igreja aquilo que ele mais queria, aquilo que ele mais desejava para a vida daquela igreja. E nós vimos na última palavra que a primeira coisa que o apóstolo Paulo deseja para a vida daquela igreja é a graça, né? A graça de Deus é o que o apóstolo Paulo deseja para aquela igreja. Já hoje a gente vai estudar outra parte. Paulo ele não diz somente que a graça de Deus, nosso Pai e a do Senhor Jesus Cristo esteja com aquela igreja, mas Paulo também diz uma coisa muito importante, que é algo assombroso você vê que muitas vezes nós não nos atentamos. Ele deseja a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E ele deseja a graça e ele deseja a paz para aquelas pessoas. A paz, ela é resultado da graça. Por isso Paulo coloca a graça em primeiro lugar. E Paulo deseja para aquela igreja que ela sinta uma paz, que ela tenha uma paz e que aquela paz seja o que governe aquela igreja. De tal forma que Filipenses 4, ele vai dizer que o Deus de paz tinha que estar com aquela igreja, vai chamar o Deus como aquele que possui a verdadeira paz, e vai dizer que a paz de Deus excede todo o entendimento. Então Paulo de fato se importa muito com a questão da paz na nossa vida, e realmente é uma coisa que nós também deveríamos atentar, é o que ele deseja para aquela igreja. Ele não deseja somente a fé, ele não deseja saúde, prosperidade, ele quer que aquela igreja tenha paz. E essa paz que o apóstolo Paulo fala é interessante, porque essa paz no grego é eirene. Eirene vem da palavra eire, que fala sobre relacionamento. Então é uma paz provida de um relacionamento. Não é uma paz apenas consigo mesmo, eu estou paz comigo mesmo, eu estou paz com
com a minha própria vida, com a forma como eu vivo. Não, é uma paz de um relacionamento, uma paz vinda de um relacionamento. Que relacionamento é esse? Obviamente o relacionamento com Deus, tá? Então eu quero mostrar aqui 3 partes, ou 2 na verdade, sobre a natureza da verdadeira paz, que somente os cristãos verdadeiros possuem. Por que que Paulo deseja a paz para aquela igreja? Em primeiro lugar, eu acredito que Paulo deseja a paz para aquela igreja porque a paz é uma necessidade do ser humano. A Bíblia fala de 2 tipos de paz. A primeira paz é aquela que você tem com Deus. Às vezes você não sente que tem ela, ou talvez você nem perceba que não tem ela, mas é uma paz posicional entre Deus e entre o ser humano. Essa é a paz que todo ser humano precisa. A outra paz é de sentimento. É você se sentir em paz. É você estar em paz. São 2 pazes. Uma é objetiva, com relação ao próprio Deus, à sua posição diante de Deus, ao seu relacionamento com Deus. A outra paz é o que você sente, a forma como você está, a forma como a sua alma está, o seu espírito está, que você está em paz, que você sente paz. E Paulo está falando esses 2 relacionamentos, essas 2 palavras para aquela igreja, com relação tanto à paz posicional, com relação a Deus, e a paz de sentimento. Qual é a mais importante dessas 2? Eu não sei dizer. Eu acredito que as 2 são extremamente importantes, porque uma depende da outra. O cristão não vai sentir verdadeira paz se ele não tiver paz com Deus. E se ele tiver paz com Deus, mas não sentir a verdadeira paz, então é um problema. Uma coisa é a forma como você está, outra coisa é você se sentir como você está. Entendeu? Eu sei que parece um pouco complicado, mas eu vou tentar explicar melhor. O ser humano ele precisa de paz com Deus por causa de um motivo. A nossa vida de pecado, a forma como nós vivemos, faz com que o ser humano esteja em guerra contra Deus. O pecado é uma afronta contra Deus. O pecado é o ser humano desprezar a vontade de Deus, não querer a vontade de Deus e levar a vida da forma como quer. É pegar o que Deus nos dá para usar do nosso próprio jeito. É o ser humano se levantar contra o seu Criador. É o ser humano se levantar contra a vontade de Deus. E Paulo desejava que entre Deus e aqueles filipenses houvesse paz. Não houvesse rebelião ali no meio, não houvesse crentes em pecados, não houvesse pessoas lutando contra a vontade de Deus, mas que houvesse paz entre Deus e o ser humano. E gente, o maior problema que existe hoje é a falta de paz entre o homem e Deus. Existe uma guerra espiritual entre a vontade do homem e a vontade de Deus. Tanto é que se o homem não se render, o problema vai cair em cima do homem de uma forma terrível. A Bíblia diz que o ser humano é inimigo de Deus. Romanos 5,10 diz, se nós sendo inimigos. Tiago 4,4 vai dizer que aqueles que amam o mundo se tornam inimigos de Deus. Então, o amor ao mundo, viver do jeito que nós queremos, se entregar para o nosso desejo pecaminoso, significa luta contra Deus, significa inimizade contra Deus. Porque imagine aí, Deus te dá uma vida, Deus nos dá a oportunidade de abraçar o Evangelho e nós desprezamos essa paz que Deus nos dá. Nós desprezamos esse relacionamento para viver do nosso jeito. Nós estamos desprezando o Criador, sendo nós criatura. Deus diz, a minha vontade é essa. Você fala, não, a minha é melhor. Eu vivo do meu jeito. Eu não quero ouvir a sua vontade. Tanto é que Jesus deixou bem claro, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, se renda, jogue o seu pecado no chão, se entregue, porque não tem como caminhar com Deus levando a sua própria vontade. Pelo contrário, tem que tomar a cruz e segui-lo. O ser humano está em guerra contra Deus. É por isso que muitos seres humanos não vêm para a luz. A Bíblia diz em João capítulo 3 que Cristo, depois de dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, ele vai dizer que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, porque a luz revela as trevas. Então, os seres humanos não vieram até a luz porque eles amavam a luz. Eles queriam viver em pecado, eles queriam viver daquela forma. E se eles viessem para Cristo, Cristo ia dizer, isso é errado, isso não está certo, você está agindo assim. E para que ele não fique com Cristo dizendo que é errado na vida dele, ele prefere não vir. Ele ama as trevas e se afasta da luz. Pergunte para as pessoas que não querem vir à igreja, por que até agora você não veio até Cristo? Por que você não fez paz com Deus? A resposta da maioria é, não, porque se eu entrar, ainda que eles não respondam, vai ter isso na mente deles. Eu vou ter que parar de fazer muita coisa que eu gosto. Eu vou ter que parar de andar com o que eu gosto. Eu vou ter que parar de ouvir o que eu gosto.
vou ter que rejeitar aquela coisa que eu faço, que eu gosto. Então, eu vou preferir amar as coisas que eu gosto do que entrar na igreja. E para eles estão certos. Só que o que a igreja proíbe? O que a igreja ensina? Que faz com que esses seres humanos não queiram aproximar-se de Cristo? O que a igreja ensina? Vamos ver se existe algum problema nessa paz que Deus quer dar para o ser humano. E por que o ser humano não quer vir até Ele? Imagine, a igreja ensina a amar o próximo. Tem algum problema nisso? A igreja ensina a você andar com pessoas que te ajudem, que te aproximam de Deus, que te dê verdadeiro sentido de viver, de pessoas que de fato te amem de verdade. Tem algum problema nisso? A igreja te ensina a você respeitar o teu Criador e a abraçar um evangelho que vai te salvar e vai te manter uma eternidade no céu. Tem algum problema nisso? A igreja te ensina a ser justo, a ser honesto no trabalho, a não mentir, a não enganar, a não usar palavras torpes, a não usar o seu corpo de uma forma errada. Existe algum problema nisso? Não. Se você for olhar os mandamentos que a igreja fala por causa das palavras de Cristo, não haverá nenhum mandamento ruim. Pelo contrário, a lei é justa, boa e santa. Mas os homens não veem. Por quê? Porque a lei é boa, o homem é mau. A lei é justa, o homem é justo. A lei é santa e o homem não. Por isso existe uma guerra entre o homem e Deus. O homem não deseja ouvir a Deus, por isso muitos não vêm à igreja. O homem não gosta quando alguém se levanta para pregar o evangelho, por isso muitos não querem escutar um pregador. Os homens não amam, não gostam quando alguém se levanta para falar contra os seus pecados. Querem ouvir que Deus lhe ajuda, querem ouvir que Deus te dá esperança, querem ouvir que Deus vai te guardar, querem ouvir que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, mas não querem ouvir que Deus é santo e que odeia o pecado. Por quê? Porque o homem está em pé de guerra contra Deus. Mas não é somente isso. O homem precisa de paz com Deus porque não é só o homem que está lutando contra Deus. A Bíblia deixa claro que Deus também está numa luta contra o ser humano. Deus também se levanta como um juiz para julgar o ser humano e Deus está preparado e pronto para agir com justiça contra o ser humano. A Bíblia diz no Salmo 7, versículo 12 em diante: se o homem não se arrepender, Deus já tem preparado o seu arco, as suas setas mortíferas já estão preparadas para a vida daqueles que não querem servi-lo. A Bíblia fala em Oséias 4:1, porque Deus tem uma contenda contra os habitantes da terra, porque não há na terra bondade, justiça e verdadeiro conhecimento de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 9 que Deus está suportando com paciência os vasos que serão preparados para a ira. Então existe uma contenda entre Deus e o ser humano. Se o homem não se arrepender, Deus estará lá como juiz. Ezequiel 21, a partir do verso 9, Ezequiel fala algo mais terrível do que isso. Ele fala: a espada do Senhor está preparada, para ferir está preparada, para matar ela está afiada. Por que, pois, nos alegraremos? Essa é a conversa de Ezequiel para o povo de Israel, porque não queriam ouvir Deus. Então Deus se levantou e disse: se vocês não ouvirem, a ira de Deus vai cair sobre vocês. Então, de um lado você vê um homem que odeia as coisas de Deus, que não quer saber das coisas de Deus, e por outro lado você vê um Deus justo, que se um homem não se arrepender, Deus vai entrar nessa guerra para fazer segundo a vontade dele. E aquele que crer será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Precisa haver paz entre o ser humano e Deus. Precisamos de alguém que pegue na mão de Deus e pegue na mão do ser humano e junte as duas mãos para que eles andem juntos. Precisa-se de alguém que possa se colocar entre o ser humano e Deus, algum mediador que possa apaziguar a justiça de Deus e possa santificar o ser humano pecador. É necessário alguém para se colocar no meio dessa guerra, porque essa contenda é verdadeira e ela é grande. Por isso os homens temem a morte. Eles não querem morrer. Eles não querem morrer muitas vezes porque eles imaginam do juízo que vão ter que prestar, do testemunho que eles vão ter que dar diante de Deus. Eles ficam imaginando o que vai acontecer no grande dia. Eles tentam deixar fora essa ideia de que Deus irá julgá-los, mas Deus irá julgá-los, os homens querendo ou não. Por isso é necessário paz. Por isso Paulo, quando escreve, ele diz: eu desejo que a paz esteja convosco. Eu quero que haja paz em vocês. Não adianta ele desejar riqueza para os filipenses se a paz com Deus vai atrapalhar, vai jogar tudo aquilo. E quando o ser humano, sendo inimigo de Deus, ajunta tesouro, ajunta riqueza, Deus fala: para quem tu está preparando isso? Essa noite te pedirão a tua alma. Para quem tens preparado? Para quem é isso? Essa noite vão te pedir a tua alma.
Então, Deus ele olha para o ser humano e diz: o que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O homem está em pé de guerra contra Deus e Deus tem uma contenda com os homens. Isso é uma coisa que a Bíblia ensina e que as pessoas não falam, mas essa é a pura verdade. Por isso Paulo diz: eu quero que vocês tenham paz com Deus. É isso que eu quero. Eu quero que vocês se sintam em paz com Deus. Outra razão de Paulo desejar paz é que a falta de paz com Deus produz no ser humano uma falta de sentir essa paz. Entendeu? Como posição, o homem não está em paz com Deus. Por causa disso, ele não sente paz. Isaías 57, verso 20 e verso 21, vai dizer o seguinte: os ímpios são inquietos como as ondas do mar, de um lado para outro, porque não tem paz, assim diz o Senhor. A Bíblia diz que o ser humano, quando não tem paz com Deus, ele não sente essa paz. Os ímpios correm assustados, eles se remoem por causa do passado, eles se preocupam com o presente, estão ansiosos com o futuro. Eles não estão bem no passado, não estão bem no presente, não estão bem no futuro. A Bíblia não é, a ciência diz, as estatísticas diz, que o maior índice, a maior depressão, a maior causa de morte no mundo, a terceira maior causa de morte no mundo é o suicídio. No ano passado, 12% foi acrescentado na estatística onde os jovens se matam aqui no Brasil. 12% foi acrescentado. Suicídio, falta de paz com Deus, falta de sentir paz, pressão, correria, ansiedade. Então eles tiram a própria vida, porque não sentem a paz. São como as ondas do mar, vai para um lado, vai para o outro, corre para um canto, se acaba logo. Ela vem, às vezes, grande, parece que vai chegar até a beira da praia, parece que vai conseguir passar sobre todo mundo, mas na metade do caminho ela vai se desfiando até acabar. Às vezes volta, às vezes vai. Então os seres humanos correm de um lado para o outro, procurando um jeito de as coisas serem mais rápidas com a internet, comunicação. E quanto mais eles querem ser mais rápidos, menos eles têm tempo. Porque a ansiedade os sufoca, porque a paz, a falta de paz está ali na vida deles. A maior doença do século é a depressão. No mundo onde nós estamos tão perto uns dos outros, onde temos motos, onde temos carros, onde temos WhatsApp, onde temos Facebook, nunca o ser humano esteve tão próximo do outro e nunca esteve tão sozinho, porque falta paz. Quanto mais o homem tenta acabar com esse sentimento ruim, atrás de uma vida sossegada, através de uma correria desenfreada para tentar se acalmar, tentar fechar o final do mês com as contas em dia, para poder ver se nos últimos dias do mês pode dormir em paz, já que no começo não dá devido às contas. Por mais que o homem tenta correr, tentando uma formação enquanto é jovem, achando que a aposentadoria vai estar aí para ele ter paz, pelo menos nos últimos dias de vida dele. Quanto mais o homem tenta arrumar uma família para poder ter mais companhia, o homem ainda não consegue ter paz. Porque essa paz, irmãos, não é um problema que o ser humano tem aqui na terra, é falta da presença de Deus na vida deles. Diga, depois de tudo isso que eu falei, será que o apóstolo Paulo está errado em desejar paz para os filipenses? Pelo contrário, é essencial. Sem paz nós não conseguimos viver. Sabe o que é interessante? Essa paz de sentimento não é todo cristão também que tem. A paz entre nós e Deus nós temos, porque Cristo se colocou em nosso lugar. Mas muitos cristãos não conseguem sentir a paz. Eles têm paz, mas não conseguem sentir. É por isso que Jesus falou, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Por isso, não se turbe o vosso coração. Por que Jesus falou não se turbe? Porque eles estavam turbados. Mas Jesus já tinha dado a paz para eles. Então você se apropriar da paz não quer dizer que você sente a paz. Há cristãos na igreja que não conseguem sentir paz. Alguns estão duvidando da salvação. Outros têm medo pelo que fizeram e não sabem se pode orar, se não pode. Outros têm medo de receber uma oportunidade. Outros têm medo de se aproximar de Deus e não conseguem ter esse sentimento em paz. Outros, assim como o ímpio, está correndo atrás das riquezas desse mundo, tentando vaga nas coisas desse mundo, esquecendo da presença de Deus e sendo ansiosos, sendo nervosos, correndo de um lado para o outro, incansavelmente. E, gente, a paz é essencial na vida de um cristão. Faz parte do fruto do Espírito. Por isso, Paulo, quando ele escreve, eu desejo a graça para vocês, mas eu desejo a paz. Eu desejo que vocês estejam em paz. Irmãos, a natureza, eu acredito que com pouco que eu falei aqui, que eu não quero ser demorado, vocês entendem que nós precisamos ter paz. Mas graças a Deus, Paulo, ele fala da fonte que nos dá paz, a origem que vem a paz e o meio que nos vem a paz. De onde é a fonte? Como você pode ter paz?
como você pode parar de duvidar da sua salvação, como você pode se encontrar com Deus e você simplesmente pode ter a paz na consciência, como você pode descansar sua cabeça no travesseiro, tendo tanta coisa para pagar, tendo tanta coisa para ser feita, tendo tantas coisas na sua vida, como você pode sentir paz. Melhor ainda, como você pode se aproximar de Deus sabendo que está tudo bem entre você e Deus? Paulo responde, primeira fonte, de onde vem a paz? A graça e a paz. A paz, ela é fruto da graça, ela vem da graça. A graça de Deus dada para você vai trazer junto com a graça a paz. A paz é um favor imerecido que o ser humano não merece. É por isso que Paulo cita a graça antes. Você recebe a paz, mas você não merece a paz, nós não merecemos. Porque nós ofendemos a Deus. O ofendido da história é Deus. O desprezado da história é Deus. O que não é escutado na história é Deus. Então não há razão de Deus ter que vir atrás de paz para nos dar. Pelo contrário, nós que deveríamos ir até Ele. Mas Deus é tão bom que Ele não espera pelo ser humano, até porque o ser humano nunca vai até Ele. Deus, Ele primeiro se oferece para o ser humano de uma forma graciosa. Deus estende a graça para o ser humano, um favor imerecido, e a paz ela é dada para você de graça. Deus, Ele te dá a paz de graça, sem você fazer nada. Entendeu? Você pode sentir, o evangelho é maravilhoso por causa disso. Por isso a Bíblia vai chamar o evangelho de evangelho da paz. As boas novas da paz. Porque para você se apropriar dessa paz, você não precisa fazer nada. Deus, Ele entrega essa paz para você. Deus, Ele lhe dá essa paz. Então a fonte dessa paz é a graça. E a origem dessa paz é o próprio Deus. Paulo diz, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai. O Pai se direciona a você para te dar essa graça, para te dar essa paz por meio da graça. O Senhor se vai até você. O Pai vai ao seu encontro. É interessante que quando ele vai falar de paz aqui, já que é um relacionamento, ele usa a expressão Deus nosso Pai. Ele não fala só a paz de Deus. Ele não fala só o Deus de paz. Ele chama a atenção de que essa paz vem de um Deus que Ele é paternal. Vem de um Deus que Ele é um Pai bondoso. Vem de um Deus que Ele tem um cuidado para conosco como se fossem seus filhos. Por isso essa paz só é dada para os filhos de Deus. Porque essa paz só vem de Deus quando Deus Ele é nosso Pai. Quando Ele está conosco. Quando você pode se relacionar com Ele como um filho de Deus. Então vem do próprio Pai. E essa é interessante, eu amo saber disso, que Deus Ele vai se direcionar em primeiro lugar a você. Deus vai tomar a frente, porque nós não conseguimos. Se fosse depender de nós, a nossa sociedade vai nos matar. Se for depender de nós, nós vamos continuar correndo como as ondas do mar, até que Deus venha e pare. Deixa eu te dar uma palavra, deixa eu falar contigo, deixa eu tomar a frente, deixa eu enviar um pregador, deixa eu levantar alguém para te dar essa palavra no culto de oração, deixa eu levantar alguém para falar o teu coração. Deixa com que eu tome a frente. Então, se alguém está aqui passando por essa falta de paz, essa graça, que vem manifestando essa paz, ela vem por parte de Deus. E se eu estou pregando isso, não sou eu, mas o Pai querendo paz com você. O Pai querendo que você sinta essa paz. O Pai vindo em primeiro lugar. A paz vindo primeiro dele, já que você não conseguiu correr até ele pedindo essa paz. Então essa paz vem dele, através dessa mensagem, através dessa pregação. Porque a pregação te dá fé. A pregação abre teus olhos. A pregação abre teu entendimento. E por pregação você sente a paz de Deus no teu coração. Quando você entende que, Ele é o meu Pai e Ele quer me dar paz. E essa paz vem somente da parte de Deus, nosso Pai. E isso é maravilhoso, porque Deus Ele vai em direção a você. É como aquela história da ovelha perdida. 100 ovelhas, uma ovelha se perde. Para quem ir atrás daquela ovelha perdida? Tem 99. Talvez uns mais gordas, talvez um melhor, talvez juntando ali dá para procriar mais, mas o pastor deixa as 99 para ir atrás daquela ovelha que se perdeu. A ovelha não foi atrás do pastor, a ovelha saiu do curral, a ovelha fugiu, a ovelha se perdeu, mas quem foi atrás dela foi o próprio pastor. Gente, na cultura bíblica, você sabe o que é um pastor de 99 ovelhas deixar tudo para ir atrás daquela ovelha? É um absurdo, porque ele tem 99 ovelhas, isso mostra que ele é alguém que tem condição financeira. Ele mostra que é alguém que não cuida do rebanho sozinho, que pode enviar alguém para ir buscar, que pode enviar um servo, porque ele é rico, é um homem que tem 100 ovelhas, é um homem que tem um grande lugar para, tem várias, fontes de renda. Então ele tem tudo para enviar um servo, tem tudo para enviar alguém, mas a Bíblia diz que esse pastor, tendo tudo isso, ele prefere ele próprio ir atrás da ovelha perdida, ele mesmo ir atrás da ovelha perdida. E quando ele acha essa ovelha, ele não chuta a ovelha e diz: por que você se perdeu?
Como uma mãe que perde um filho no supermercado e o filho está desesperado. Então quando a mãe encontra o filho, ela dá um puxão de orelha nele e diz: por que tu se perdeu? Deus não é assim. Pelo contrário, ele pega a ovelha perdida, ele coloca a ovelha perdida nos seus ombros e ele traz de volta para fazer uma grande festa pela ovelha que se perdeu. Ele é aquele que vai levando a paz para aquela ovelha. Ele é aquele que vai atrás daquela ovelha e traz. Irmão, como eu posso ter certeza dessa paz? Ele diz: essa paz é da parte de nosso Deus, nosso Pai, mas ela vem através do Senhor Jesus Cristo. Então, a fonte para você ter paz é de graça. É um favor imerecido, é mão beijada. A origem dessa paz é o próprio Pai, é o próprio Deus. Mas o meio que Ele te entregou essa paz foi por causa de Jesus Cristo. Pelo que Cristo fez naquela cruz. Gente, um homem está em guerra contra Deus. O homem pecou e Deus tem que condenar. Então é necessário alguém sofrer a ira de Deus, morrer em nosso lugar, para que Deus possa levantar a sua mão e colocar a sua mão sobre a nossa para nos convidar a vir. É como se a mão de Deus fosse poderosa demais e cheia de justiça para pegar na sua. E não pode, porque se ele pegar na sua mão, ele vai quebrar a sua mão, porque é um braço de justiça, um braço poderoso, é um braço de um Deus onipotente, infinito, e o seu braço é pecador, é frágil. Então quando ele vem na história da humanidade, ele se reencarna e a sua mão vem como a mão de um homem que sofre pelo teu pecado, e como a mão de um homem sofrendo pelos teus erros, ele pega na tua mão e traz você até a presença de Deus. Isso ele faz por meio de Cristo, e isso é uma coisa maravilhosa. Por isso Paulo diz, Romanos 5:1, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que diz que o castigo que nós merecíamos, a paz que está sobre nós, foi resultado do castigo que esteve sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Cristo morreu para te dar paz. Será que Deus não quer te dar paz? Será que Deus não quer um relacionamento contigo? Será que Deus não quer que tu se sinta em paz? Ele quer. E a maior prova disso é que ele teve a ousadia de entregar o próprio filho para morrer por ti. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o próprio filho, antes o entregou por todos nós não poderia dar juntamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica, veio dele, começou dele. Quem os condenará? Pois foi Cristo quem morreu, ou antes ressuscitou dentre os mortos, está à destra de Deus e ainda intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, nós somos entregues à morte todos os dias, como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores naquele que nos amou. Porque estamos bem certos de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem nenhuma outra criatura, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por isso, Paulo se levanta para aquela igreja e diz: o que eu desejo para vocês, a graça de Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sobre vocês. É isso que Paulo deseja para nós, e é isso que nós podemos experimentar agora, em oração. Que Deus ele possa chegar até você através da cruz, que você possa ir até a cruz agora, através do nome do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé.